Aqui é melhor, faz? Beleza. Boa noite a todos. Que a paz esteja com todos nós nesses momentos. Já faz alguns anos que eu não venho aqui, porque eles me colocaram de castigo aqui, porque eu bagunço muito. Trabalhando a evolução, o espírito no mundo. Nós não fazemos outra coisa senão evoluir. Embora nós não nos apercebamos, talvez não demos tanto destaque a essa nossa condição evolutiva, mas isso é o que o que nós fazemos através do fenômeno de união do espírito à matéria. No nosso caso, nós espíritos nos unimos ao corpo físico para que a evolução seja facilitada e acelerada. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, mas por que a gente tem que reencarnar? Porque acelera e facilita a evolução. O contato do espírito com a matéria, a utilização do seu pensamento, auxiliando em todas essas movimentações, oscilações do uso com a matéria, vai fazendo com que a gente vá desenvolvendo mais as nossas faculdades. E o nosso verdadeiro e legítimo desenvolvimento, assim como está no livro dos Espíritos, qual é a verdadeira evolução? A verdadeira evolução é a evolução intelecto-moral. Então nós vamos, a sequência da lei é essa mesma, a gente evolui intelectualmente e depois corre atrás para acompanhar o processo evolutivo na área moral. Eu enjoo de falar em palestras, a moral ela deve ser muito bem estudada. Nós temos um grupo de estudo lá que eu negro participo, lá na Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec. Nós falamos já outro dia, nós precisamos estudar bem a moral. Porque moral, para nós, a gente perguntar, a gente resume ela só em ética e responsabilidade, o que é certo, o que é errado, aquelas coisas. E moral é muito mais abrangente do que isso. Tanto que Kardec chamava a sociologia, a filosofia, a psicologia, ele chamava de ciências morais. Se eu utilizo essas ciências para facilitar o meu desenvolvimento, a minha evolução, elas são ciências morais. Então a moral abrange muito mais. E da tradução do francês para o português, a palavra moral significa tudo que se relaciona ao espírito. Não é só essa parte de ética e responsabilidade. Tudo que se relaciona ao espírito. Aí nós temos a doutrina espírita, logicamente, estamos dentro de uma casa espírita. A doutrina espírita é uma revelação. A revelação é descortinar, né? Nós descortinamos. Por que foi colocado dessa forma? Jesus, quando passou na terra, em meio a todo o sofrimento que ele viu, que ele assistiu, ele disse, eu vos enviarei o Consolador prometido, e ele haverá de ficar convosco para sempre. Que nós entendemos como sendo, então, o Espiritismo Consolador, prometido por Jesus. O Consolador, ele não nos livra de problemas, mas faz com que a gente encare os problemas de uma forma muito mais bem estruturada. Nós encaramos os problemas de uma outra maneira. Então, às vezes, nós ouvimos algum espírita falar, não existe bala perdida. Não existe bala perdida. Então, tem uma frase que nós espíritas precisamos saber. Decor. A justiça, a misericórdia divina é maior do que a justiça divina. Deus é muito mais misericordioso do que justo. Se ele fosse cumprir a justiça com nós, metade de nós talvez não estivéssemos aqui hoje. Então, essa revelação da doutrina espírita não é uma revelação qualquer, aonde uma só pessoa, não. São muitos espíritos de muitos lugares. Kardec recebia as informações para a codificação do espiritismo de mais de 1000 centros, sem internet e sem WhatsApp. Mais de 1000 centros para fazer a seleção e passar pelos crivos que ele chamava de universalidade dos conhecimentos. Tinha que passar por muitos médiuns, muitos espíritos, vários lugares diferentes, atender a relação do conhecimento que estava sendo trazido com o que a ciência da época trazia, desvendando, e além de tudo isso tinha que passar pelo crivo do bom senso e a razão. Esses 4 crivos é o que determina a universalidade dos conhecimentos da doutrina espírita. O que a revelação traz não é o conhecimento do homem, é o conhecimento dos espíritos. E se é revelação, é verdade. Segundo Kardec, Jesus, olha lá, e conhecereis a verdade vos libertará, que Jesus trouxe. Só é verdade aquilo que vem de Deus. O que não vem de Deus não é verdade. É ponto de vista, é opinião. Então, é uma variante infinita. Agora, verdade não. As verdades de Deus são verdade em qualquer lugar do universo. E a gente, às vezes, a gente acaba se esquecendo disso. O Espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção
chegando ao ponto de contestar as bases da codificação, ou apresentando-se falsas técnicas revestidas de científicas e experiências pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino. A universalidade do ensino tem que ser de muitos espíritos, muitos médios, nós já falamos. Isso aqui está no livro Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo Franco. Por que eu coloquei? Porque é mais próximo da nossa atualidade do que da época de Kardec. Então nós vamos lá, nós vemos Leon Denis falando, nós temos muito Herculano Pires falando isso. Para quem não conhece o professor Herculano Pires, ele desencarnou em 1979, com 63 anos de idade, com 100 livros escritos, não psicografados. 100 livros escritos. Foi professor, jornalista, filósofo, poeta, orador espírita, trabalhou de programas de rádio ao vivo, de programas de televisão ao vivo, foi presidente da Associação de Jornalistas do Estado de São Paulo. Então é uma pessoa bastante capacitada, não somente nas leis humanas aqui, mas também com relação ao espiritismo. Tanto que Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, ele tem uma frase bastante interessante sobre Herculano Pires. Ele diz que Herculano Pires é o metro que melhor mediu Kardec. Conhecia muito de Kardec. Eu participo de um programa na Web Rádio Estação da Luz do Rio Grande do Norte, que o título do programa é Herculano e o Homem no Mundo. Aqui nós temos ainda no capítulo 1, o capítulo 1 da Gênesis é caracteres da revelação espírita. E quando a gente fala muito de ciência, ele fala dessa coisa científica, no item 55 do capítulo 1 do livro A Gênesis, Kardec diz que a ciência comprovou e difundiu, o espiritismo aceita. Se a ciência comprovar, o espiritismo aceita. Interessante, aceita porque é bonzinho? Não. O espiritismo é verdade, a ciência só comprova que é verdade. A ciência comprova, então, as leis naturais. Quando Kardec pergunta no livro dos Espíritos ao Espírito da Verdade, o que são leis naturais? Daí vem o Espírito da Verdade dizendo, as leis divinas. As leis naturais são as leis divinas. Então a reencarnação é uma lei, a evolução é uma lei. A lei da evolução, ela é em todo o universo. Tudo que é criado por Deus evolui. Os seres, as coisas e os mundos. Não tem nada que involui. Nada evolui. Tudo evolui. O máximo que alguém consegue fazer é estacionar. Posse de verdades. A revelação do Espiritismo traz verdades que são espetaculares para a nossa vida. Para a nossa relação para com os espíritos desencarnados que sempre existiu. Desde os primórdios da humanidade, nós, encarnados, nos relacionamos com os desencarnados. Acelerar o progresso, eu já tinha falado isso no início. Princípios fundamentais. Quando revela os princípios fundamentais, mostra essa sua relação para com a verdade, e que se eu aceitar, tudo bem, se eu não aceitar, tudo bem também. E no futuro eu vou aceitar, que é a lei de Deus. Eu posso não aceitar, porque as pessoas falam assim, você respeita as leis de Deus? Claro que respeito. Vamos ver o dia que desencarnar um parente seu. Nós vamos ver se você aceita mesmo. Eu costumo brincar aqui no nosso interior aqui, que no dia de velório, alguém dá muito escândalo de beira de caixão, no interior aqui tem um verbete, chama-se curva no cartório. Há muitos anos atrás, eu tenho um amigo espiritual que ele disse assim, ante uma urna mortuária, 2 comportamentos. A prece consciente ou excesso de choro inconsciente. Eu fiquei bravo com ele, fui pesquisar e é verdade. Se a gente for analisar, com tudo que o Espiritismo traz, quem morre é o corpo, o Espírito não morre. O corpo não morre, o corpo não morre assim e acaba tudo. O corpo morre, o Espírito continua. Nós vamos continuar por toda a imortalidade. Nós somos imortais. Caminho das investigações. Kardec mostra que o Espiritismo faz investigações com relação àquilo que era considerado místico antigamente. Então nós que somos espíritas, se nós vemos algum conhecimento que está sendo mistificado, nós temos o direito de falar, vamos desmistificar? De que forma que a gente desmistifica? Através das investigações e estudando aquilo. E o ser humano ele tem uma tendência natural a mistificar. Se o time dele ganha um dia, e ele está com uma roupa, quando for jogar ele quer pôr a mesma roupa, achando que é por cada roupa que ele estava que o time ganhou. Isso é mistificação. E a exacerbação disso é meio complicado. Estudo, o Espiritismo fala muito em estudo. E estudo significa desenvolver senso crítico sobre o que se lê. Eu não desenvolvo o senso crítico sozinho. O estudo deve ser em grupo, contextualizado, discutido, conversado.
Porque quando eu estudo sozinho na minha casa, eu desenvolvo a minha opinião sobre aquilo. E a minha opinião, às vezes, não interessa nem para mim mesmo. Quanto mais para o grupo que eu participo. Aplicação. Então, nós vamos passando por todas essas fases. Qual é a aplicação do conhecimento espírita? A aplicação é trabalhar na caridade. Aqui falou, foi feito lanche, faz refeição, faz isso. Trabalhar na caridade. Qual é a verdadeira caridade que está no livro dos Espíritos? E, logicamente, é ratificada nas outras obras. Né? Benevolência para com quem necessita. Indulgência para com todos. E perdão das ofensas. Isso é verdadeira e legítima caridade. E trabalho. Um só passo dado com boa intenção é trabalho. Então, tudo que nós fazemos no centro espírita é trabalho. Por isso que a gente chama de trabalho. Eu tenho um amigo, já faz muitos anos que eu não vejo ele já. Ele é de uma doutrina, de uma religião, é antagônica à doutrina espírita. Eles não gostam do espiritismo. Aliás, eu quero que eles continuem não gostando, porque depois eles vão reencarnar e vão trabalhar por nós. Então, ele dizia assim, lá no centrinho que você vai ter trabalho, ele queria me ironizar, ele queria me tirar a paciência. Lá no centrinho que você vai ter trabalho, eu digo, sim, um só passo dado com boa intenção é trabalho, por isso que eu tenho paciência com você nesse momento. Senão eu ia ofender você também. Porque nós temos o direito de defender a fé que a gente professa. Nós temos esse direito. Então ele disse assim, lá no centro que você vai, baixa espírito, eu falei, não sei, não entra embaixo da mesa. Eu fico sentadinho assim, você baixa espírito, não sei. Deve baixar lá na sua casa, mas na casa espírita não baixa nada. Eles frequentam naturalmente como nós. Porque o mundo espiritual e o mundo corporal, eles interagem-se. Não tem uma linha limítrofe. Eu posso estar aqui no mundo corporal agora, e o espírito do meu lado aqui está no mundo espiritual. Estamos juntos aqui. E, aqui rapidamente, questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Aperfeiçoamento contínuo. Nós saímos da criação, quando o Espírito é criado, da criação de Deus, e vamos até nos reencontrarmos com Deus. Saímos da causa primária e vamos à inteligência suprema. Essa bolinha aqui pode ser dias, meses, anos, séculos, reencarnações e assim sucessivamente. Cada qual vai determinar a velocidade que vai sair da causa primária até chegar na inteligência suprema. Nós, quando somos criados simples e ignorantes, o que quer dizer o espírito simples e ignorante? Já é o espírito individualizado, simples e ignorante, ou seja, não tem conhecimento. Hoje nós já não somos mais simples e ignorantes. Nós já temos conhecimento e alguns dos nossos conhecimentos se tornaram sabedoria. Ótimo. Isso faz com que a gente vá caminhando no desenvolvimento intelecto-moral até atingir a perfeição, estarmos próximos de Deus. Todos nós vamos chegar lá. Uns mais rapidamente, outros mais demoradamente. A escolha pertence a cada um. Daí vem aquela coisa de força de vontade, dedicação, toda aquela coisa. E em relação à progressão do espírito, o espírito progredir, a única coisa que eu, espírito aqui encarnado, consigo fazer em relação à minha progressão é assistir o seu avanço. O avanço pode ser rápido, lento ou estacionário. Eu que escolho. Mesmo aquele que estaciona o seu desenvolvimento, continua evoluindo. E depois ele vai ver o tempo perdido, vai começar a tentar pular degrau de 2 em 2. Mas a evolução não dá salto. Aqui nós avaliamos-nos constantemente, desejamos valores inatingíveis. E por isso nos encontramos cada vez mais insatisfeitos. A gente faz avaliação com relação a nós mesmos, mas as nossas avaliações, na maioria das vezes, são avaliações materialistas. A minha profissão, as conquistas materiais que eu tenho para mim, para minha família, nós vamos fazendo avaliações. E nós criamos modelos que são impossíveis de ser atingidos. A juventude sempre foi assim e continua sendo. Então eu não posso falar para meu filho que quer ser jogador de futebol, que ele vai ser o melhor do mundo. Porque aqui no país, esses grandes salários de jogador de futebol, por exemplo, é 1 a cada 5 mil que tem um salário bom. Né? 1 a cada 5 mil fica milionário jogando bola. Se a minha filha quer ser... Houve uma coqueluche, uma época as meninas queriam ser modelo, toda essa coisa, né? Então, para se chegar a ser uma Gisele Bündchen, você já viu a estatística? São milhares e milhares para uma chegar a ser como ela. Então, nós temos que jogar limpo com nós mesmos, com os nossos filhos. Vão se criando aspirações e situações que nos causam insatisfação. Um dos maiores motivos do alcoolismo
e da toxicomania, utilização de drogas, é insatisfação. Todo alcoólatra é insatisfeito. Todo toxicômano é insatisfeito. E essa insatisfação, muitas vezes, foi motivada pelo complexo educativo da família, que o filho tinha que atingir tais coisas e não consegue atingir, muitas vezes. Nós vemos aí nas estatísticas de suicídio, por exemplo, são aqueles que deveriam estar felizes, na maioria das vezes, é que cometem suicídio. Tem toda a condição material, às vezes, garantida e comete suicídio. Nós estamos passando por um período muito difícil no nosso planeta agora, porque nós temos crianças de 9, 10, 11 anos cometendo suicídio. Não é divulgado, mas o número é grande. Então a menina acha que porque o namoradinho dela terminou, ela tem que tirar a vida. E vice-versa. Aqueles que se relacionam mais diretamente com a psicologia sabem disso. Atendimento fraterno. Por que uma criança, né, um adolescente tira a vida? A tal da insatisfação. Nós precisamos tomar cuidado. Como é que nós trabalhamos com isso em relação a nós mesmos e em relação aos nossos filhos? E a doutrina espírita nos posiciona absolutamente de uma forma perfeita para a gente entender a vida. A vida do corpo, não se entenderá a vida do corpo sem se entender a vida do espírito. E aí, existe um ensino no livro Céu e Inferno, que é uma lei de Deus que às vezes a gente se esquece. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na parábola do filho pródigo. Brigou com o pai, quero minha grana, vou sair para o mundo, não é isso? Saiu, foi para a balada, gastou toda a grana. Então, daí voltou para a casa do pai. Sofreu vilipêndio. Então, é a parábola do filho pródigo. Isso é uma lei de Deus? Por isso que Jesus falou esse exemplo. Por isso que ele deu, porque é uma lei de Deus. Essa é a lei de Deus, ó. Eu desencarno, quando eu desencarnar, eu vou, segundo está no livro Céu e Inferno, encontrar com todos que conviviam aqui na Terra. Até a sogra. Vou encontrar com todos. Já pensou? Vou me deparar com todo o bem e todo o mal que eu fiz. Vou me deparar com todo o bem e todo o mal que eu fiz. Daí eu vou começar a analisar o meu passado. A última vida, as vidas passadas. Gradativamente, porque se for numa pancada só, vai ter que ter hospício no mundo espiritual, né? Então, o primeiro passo que está na lei de Deus, está no livro Céu e Inferno, é arrependimento. O segundo é expiação. E o terceiro é reparação. O filho pródigo, quando ele sofreu tudo que ele tinha que sofrer, acabou tudo, ele se arrependeu. Quando ele se arrependeu, ele fez um caminho de volta. Foi agredido, sofreu vários tipos de vilipêndios físicos e morais, então ele traçou uma expiação. Eu vou encarar a bronca. Eu errei, me arrependi e vou encarar os desafios. E depois que chegou na casa do pai, vou fazer a minha reparação. Fazer uma palestra, segunda-feira, no Cirico, dia 25 de março. Isso é uma lei, e é lei natural. Ninguém vai fugir a isso. Desencarnou, vai passar por isso. Ah, mas eu não me arrependo, não tem problema. Fica sofrendo as consequências. Até se arrepender. As consequências do quê? Do que eu mesmo construí. Resultados das análises, dessas análises que a gente faz aí. Eu analiso a minha vida e eu percebo que eu sou orgulhoso, eu percebo que eu tenho vicissitudes. Quais são as percepções que eu tenho a respeito de tudo isso aí? Porque nós utilizamos uma frase de Jesus de duas palavras e uma vogal no meio, né? Que é orai e vigiai. No orai, nós pedimos, nos especializamos em pedir, fica a noite inteira pedindo, a gente não faz a prece, só pede. E no vigiai, a especialização é vigiar a vida dos outros, dói menos do que vigiar a minha. Por isso as pessoas gostam de ler livros romanceados, as pessoas gostam de ver filmes, gostam de ver novelas. É uma forma de xeretar a vida do outro sem que o outro saiba. É inconsciente, mas acontece isso. Porque cuidar da minha vida é muito mais difícil do que cuidar da vida dos outros. Planejar, isso aqui é do PDCA rapidinho. Lembra quando a gente faz bolo? Nós estamos falando de evolução. Alguém planeja a sua evolução? Amanhã eu vou fazer tal coisa para melhorar a minha evolução. Amanhã eu vou deixar de fazer tal outra coisa. A gente não planeja. Quando acontece alguma coisa, a gente fala, Senhor, onde foi que eu errei? No planejamento. Já errou no planejamento, não planejou nada. Não planejou nada. Então, às vezes, porque nós temos um habitué, vamos dizer assim,
de levar a vida como se fosse o casamento. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. O casamento é assim. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. A gente tem mania de arrumar um culpado. Mas para minha evolução, para minha progressão espiritual, não existem culpados. Sou eu mesmo que sou o culpado ou sou aquele que planejou corretamente. Isto aqui, o PDCA, não foi nada inventado pelos grandes empresários. Foi utilizado o que já tinha. A gente vai fazer um bolo lá em casa. Eu vou planejar o bolo, pego a receita e os ingredientes. Eu vou executar, vou misturar os ingredientes e assar. Eu vou acompanhar tempo e olhar. Fico lá olhando no forno, toda aquela coisa, depois vai lá e enfia um palitinho, toda aquela coisa para ver se está pronto, não é isso? E depois eu vou avaliar, experimentar e opinar. Puxa vida, na próxima vez se eu pôr mais 2 colherzinhas de açúcar vai ficar perfeito. Não é assim? Ótimo. Isso aqui alguém inventou? Já tem na humanidade desde os primórdios. Sempre alguém. Nós fazemos isso todo dia. E as empresas estão utilizando isso para fazer, né? Consultorias e tal, toda aquela coisa. E aqui está a tradução, né, do inglês, PDCA. Por que eu coloquei isso? Na minha vida, eu planejo a minha evolução espiritual? Tem como planejar? Daqui a pouco a gente vai ver. O livro dos Espíritos está consubstanciado nisso aqui, ó. É um conhecimento contínuo e inseparável. Não dá para pegar só uma parte. Então, na primeira parte do livro dos Espíritos, eu vou ver meu aperfeiçoamento. Aliás, o esclarecimento e o estudo. Por isso começa a falar o que é Deus. Depois entra na parte científica, um pouco mais científica. Eu me esclareço e estudo. O estudo é que me dá esclarecimento. Uns 3 anos antes de Chico Xavier desencarnar, foram fazer uma entrevista com ele. Não me lembro se foi fantástico, foram perguntar para ele, logo vai surgir o 3º milênio, toda aquela coisa. Na época do 3º milênio. Chico, qual vai ser o maior remédio do 3º milênio? Chico disse, o maior remédio do 3º milênio será o esclarecimento. Então eu preciso me esclarecer acerca de mim mesmo e, logicamente, em relação aos outros. Depois que eu estudo, me aperfeiçoo, busco aperfeiçoamento, eu vou fazer a prática, que é a caridade. Eu sei que todo mundo decorou, mas vou falar de novo. Benevolência para com quem necessita, indulgência para com todos e perdão das ofensas. Daí eu começo, através da prática da caridade, meu pensamento começa a sofrer modificações, eu começo a pensar diferente. E vamos ver o conhecimento com a revelação espírita, o pensamento com a revelação espírita? Nós, espíritas, começamos a ver o mundo como se o conhecimento espírita fosse uma lente na nossa frente. Nós vemos o mundo com a lente do conhecimento espírita. Nós começamos a entender melhor o mundo onde nós vivemos. E, logicamente, é trabalho. Porque o trabalho vai fazer com que a gente vá se desenvolvendo cada vez mais também. E na vigilância, temos aqui primeiro a prece e a reflexão diária. Tem gente que gosta de cuidar da evolução do espírito, deita na cama um pouco antes de dormir e fala, faço prece ou medito? Medito ou faço prece? Faço prece ou medito? Dorme, não faz nenhum dos dois. Acorda no outro dia, nem lembra que não fez. Não dá tempo, fica muita dúvida. Prece é o momento onde a criatura mais se aproxima do Criador. Básico assim. Então, quando eu quero estar perto de Deus, eu preciso fazer prece. E essa reflexão diária, nós temos um exemplo muito bem legal no Livro dos Espíritos, na questão 919A, que é o exemplo de Santo Agostinho. Quando estava encarnado dentre vós, todas as noites, quando ia dormir, eu pensava, o que eu fiz de bom hoje, eu vou tentar repetir amanhã. O que eu fiz de errado, eu vou tentar não fazer amanhã. O texto é longo, vale a pena ler. Mas basicamente é isso que ele quer dizer no texto. Questão 919A do Livro dos Espíritos. E, nessa questão do aperfeiçoamento, tudo isso aqui faz com que a minha vontade seja persistente. Quem vai receber fluidoterapia hoje, que hora que terminar? Tem hoje? Tem. Só tem 3. Não precisa muita gente, só tem 3 que vai receber fluidoterapia. Pode mandar um só que é da conta. Se, lá no ambiente da fluidoterapia, a força de vontade e persistência daquele que vai impor as mãos não for maior do que do seu assistido, não funciona. O sentido seria inverso. Por isso que é feito em equipe. E quando alguém está meio fraquejado por um motivo ou por outro, a junção de todos compensa
compensa essa ausência, esse déficit energético. Eu fiz um curso de fluidoterapia aqui faz uns meses atrás aí, foi de domingo, alguém fez comigo, daquela época não tem ninguém mais aqui na casa. É. Ela é o mesmo. Foi? Não, mas você não fez o primeiro. O primeiro foi com o seu nego. Ah, então você é experiente. O primeiro foi com o seu nego, faz uns 20 e poucos anos, né? Você estava aqui também? Ah, já era. Eu fiz mais depois. Viu? De vez em quando eu venho aqui. Tem uma fórmula para isso? Vamos repetir? Sócrates, 15 de fevereiro de 399 a.C., ele dizia: conhece-te a ti mesmo. Jesus, início da era cristã, conhece-te a ti mesmo, endossou o que Sócrates dizia. E Santo Agostinho, na questão, no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, mais precisamente na questão 919a. Quando eu faço esse balanço, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, eu estou conhecendo a mim mesmo, não estou? Se eu não me conhecer a mim mesmo, não adianta reclamar de nada na vida. Não posso reclamar de nada, não me conheço. E não adianta dar desculpa, né? Ai, mas se eu soubesse disso antes. Né? Sabe, no fundo a gente sabe. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. A Gênesis capítulo 14 e 22. Por que coloquei isso aqui? Lá na fluidoterapia, quando impõe as mãos, o perispírito do assistido entra no fenômeno chamado expansibilidade, ele se expande. Aquele que impõe as mãos, o perispírito também expande. Em expansão perispírita, os dois, é um aumento do potencial energético. Quando um campo de energia se aproxima do outro, isso é física. Quando um campo de energia se aproxima do outro, surge entre eles um terceiro campo. No nosso caso aqui, é o campo fluídico atmosférico mediúnico. É ali que acontece a fluidoterapia, é ali que acontece a mediunidade. Então é importante que eu conheça a mim mesmo e saiba a importância desse corpo intermediário. Pelo espírito é intermediário entre o espírito e o corpo físico. Na fluidoterapia, assim como em tudo que nós aqui encarnados fazemos, o fenômeno é o seguinte: o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Em tudo que eu faço. Espírito, pensamento e memória. Por que eu coloquei isso aí? Porque a gente às vezes fala: poxa, eu já vi esse assunto, eu já li isso aqui. Todas as vezes que eu leio ou estudo alguma coisa de Kardec, eu aprendo alguma coisa nova. Principalmente porque são leis de Deus. Então, o Espírito, qual que é a única coisa que o Espírito sabe fazer na vida? Só sabe fazer uma coisa. O Espírito só sabe pensar. Nós só sabemos pensar. O resto é exteriorização e ou manipulação do nosso pensamento. Nós só pensamos. Então, quando o Espírito pensa, ele repete esses pensamentos e tal. No Espírito, ele tem a faculdade de memória. A memória está no Espírito, não está no corpo. Então, o capital de memória que eu tenho está no Espírito. Existe um registro e arquivos permanentes. Aonde que estão? Em mim, Espírito. O corpo morreu, eu continuo lembrando de tudo. Muito pelo contrário, eu lembro até das outras vidas depois. Desenvolve-se esse fenômeno. Aí o registro de arquivos permanentes, ele vai para o circuito cerebral transitório de longa duração. Se é circuito cerebral, está na onde? No corpo físico denso. Circuito cerebral de curta duração. Circuito cerebral de curta duração. Tudo que eu aprendo vai para o curta duração primeiro, não vai? Depois eu vou insistindo e ele vai para o longa duração. O Alzheimer, por exemplo, o que começa se perdendo? O de curta duração, não é? O de curta duração vai se perdendo. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo, disse que um dia ele chegou na casa da mãe dele estava com Alzheimer, disse que ele entrou na casa, estava o pai e a mãe no sofá, a mãe falou para o pai assim: quem é esse aí? Daí o pai falou: é o fulano, nosso filho. Daí ela falou: nossa, que feio. Se a mãe chamou de feio, porque é feio mesmo, viu? Eu brincava com ele. Se a mãe falou que é feio, é porque é feio mesmo, né? Mas já era motivação pelo Alzheimer, né? O Alzheimer, um dos motivos
Um dos motivos do surgimento, tem vários, um dos motivos é dureza de pensamento, firmeza de pensamento. Todos nós aqui fomos educados em processos de dureza, não fomos? Homem não chora, não sei o que e tal, toda aquela coisa. Não, é uma dureza, nós somos educados em uma dureza. Isso faz com que o tempo, nós mesmos construamos no nosso cérebro, entre um neurônio e outro, uma proteína chamada beta-amiloide. E ela impede essas comunicações, essas sinapses neuroniais, principalmente na curta duração. Então, Alzheimer, o que é? Alzheimer é esquecimento. A gente vai esquecendo, chega uma hora e esquece de respirar. É isso que acontece. Aí o circuito cerebral de curta duração, várias vezes, ele passa para cá e vai para o espírito. Tudo que eu vivo, se eu repito, vai para o espírito. Então nós temos faculdades e atividades de pensamento automático e faculdade de atividade de pensamento não automático. Alguém anda pela rua aí todo dia dizendo esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita? Não, a gente já sabe, já decorou, né? Isso é faculdade de atividades de pensamento automático. Agora eu estou lá, sem pensar esquerda e direita. Alguém grita fogo, eu mudo de direção. Essa é a faculdade de pensamento de atividade não automática. Eu usei inteligência para mudar. Não está mais no automatismo. E aqui eu coloquei alguns complexos de situações neuroniais. Por que eu coloquei isso aí? O que mais consome energia do corpo? Excesso de atividade física. Não é isso? O que mais consome energia do espírito? Ideia fixa. A ideia fixa, o neurônio ele recebe o pensamento assim, como se fosse uma explosão, numa fração de segundos. A ideia e o pensamento talvez não assuma todos os neurônios. Mas quando eu repito, o neurônio está pré-ativado, dou uma sobrecarga. Isso vai fazendo com que haja um desgaste do espírito, porque o espírito não consegue repassar as coisas para o corpo como deveria repassar. O que mais consome energia do espírito é a ideia fixa. Se eu estou com ideia fixa, eu preciso passar no atendimento fraterno. Fazer uma entrevista, aqui tem atendimento fraterno, né? Eu vou passar no atendimento fraterno. Se necessário, outros tipos de atendimento. O que é memória, para a gente entender? Isso aqui é científico. Memória significa aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Isso é memória, pela medicina. Somos aquilo que recordamos. Uma pessoa sem memória fica complicado, né? E olha que interessante. O acervo das memórias de cada um nos converte em indivíduos. Isso é medicina falando. Nós, espíritas, sabemos que individualidade, nós, espíritos, somos individualização do princípio espiritual. Aí eu tenho lá, memória de trabalho. Nós estamos exercitando a memória de trabalho agora. Se essa memória de trabalho encontra alguma coisa que esteja na memória de curta duração, ela aumenta. Se ela aumenta num certo percentual, ela passa para a memória de longa duração. Memória de trabalho de curta duração e de longa duração. Nós exercitamos isso 24 horas por dia, porque o espírito pensa mesmo quando o corpo dorme. Aliás, pensa mais rápido. Isso está no livro Memória de Ivan Esquerdo, Arquimedes, terceira edição. É um livro de medicina. Para que uma manifestação mediúnica aconteça, é necessário que haja afinidade e sintonia. Quem aqui participa do trabalho mediúnico? Pode levantar que eu não vou fazer pergunta. Quem aqui participa do trabalho mediúnico? Só você. Estou ficando preocupado com a casa. Não tem fluidoterapeuta, não tem quem vai receber fluidoterapia, não tem médium, fecha a casa. Afinidade e sintonia. Afinidade é uma questão de comportamento, de gosto, de evolução, não é isso? Então nós vamos tendo afinidade. Nós temos afinidade com um amigo, às vezes, mais do que com um parente. Isso é natural que aconteça. Mas na mediunidade precisa ter afinidade. Mas só afinidade não traz a manifestação mediúnica, tem que ter sintonia. A sintonia é a capacidade de emissão de ondas pensamento, ou ondas mento-eletromagnéticas, ou ondas pensamento. Tem que casar. Se eles não tiverem, entre eles, a emissão de ondas com frequência e amplitude parecida, não acontece a comunicação mediúnica. Por isso precisa-se no processo, ou no procedimento chamado orientação e educação mediúnica. Nós temos que nos educar mediunicamente. Mesmo aquele que não é ostensivo precisa de educação mediúnica. Porque tem muita gente que fala, eu não sou médio, eu não sinto nada. Está que nem o pintinho da piadinha lá, né? Não sinto asinha, não sinto biquinho, não sinto pezinho, não sei como não sei. A mediunidade, nesses que não são ostensivos, não tem psicografia, não tem psicofonia, e mais algumas outras
mais algumas outras características, é importante que se conheça, que se estude. E aqui de novo, só para a gente mostrar como é que funciona, uma mente emissora e uma mente receptora. Por que eu estou falando? Estamos falando de evolução? Eu nunca estou sozinho. Se eu decidir evoluir, estarei acompanhado. Se eu decidir desgraçar com a minha vida, também estarei acompanhado. Queira ou não. Com afinidade e sintonia em muitas e muitas e muitas oportunidades. Então, seja lá se é uma coisa positiva, negativa, boa ou ruim, pouco importa. O espírito emite seu pensamento em forma de ondas. E eu capto em forma de ondas. Nós temos o terceiro campo aqui, que é o campo fluídico atmosférico mediúnico, porém, na insistência de tudo isso, se eu não estudo, se eu não aprendo, se eu não desenvolvo a minha capacidade evolutiva, eu fico à mercê. E não é só na doutrina espírita que se desenvolve a condição evolutiva da nossa vida. Eu me desenvolvo em psicologia, em filosofia, em outras religiões, e assim sucessivamente. Agora, olha aqui interessante, aqui, ó, vamos ver aqui. Tem os números aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Isso a gente chama de pacotes de energia. A energia que o espírito tem, ele passa através da onda, das ondas. A onda tem esse formato, né? Na crista da onda fica o fóton ou o quantum, que é a energia contida na onda. Quando eu aceito com afinidade e sintonia essas ondas, consciente ou inconscientemente, eu recebo esses pacotes de energia. Olha a responsabilidade que eu tenho na utilização do meu pensamento. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. Sabia tudo, né? Jesus sabe tudo, já sabia e continua sabendo. E aí, nós vamos falar aqui sobre movimento espírita. Às vezes as pessoas falam sobre movimento espírita, vocês vão entender por que eu trouxe. Nós vimos lá no Manuel Filomeno de Miranda, ele falando que tem coisas que a turma tenta enfiar dentro da doutrina espírita. A pessoa vem de um outro lugar e fala, vocês acham que vai fazer o espaço é grande, vamos fazer um ensaio de escola de samba de terça aqui? Não dá. Escola de samba, que é um centro espírita. Mas o espaço é grande, então usa o espaço para outra coisa. Doutrinária, seja lá o que for, é uma brincadeira que eu estou fazendo, é lógico. Mas tem gente que quer colocar. Herculano Pires chamava essas pessoas de novidadeiros, queria colocar novidade na doutrina espírita. Só que Herculano era bem mais cruel, bem mais bravo que eu, assim, né? Ele falava assim, se você quer colocar uma novidade no espiritismo, seja decente com você mesmo. Faça a sua doutrina e divulgue a sua doutrina, não queira colocar na doutrina dos outros. Herculano falava assim. E Kardec também falava isso. Tanto que na Revista Espírita de novembro de 1864, ele foi fazer uma palestra em Bruxelas, e ele dizia assim, por isso que eu coloquei as leis de Deus lá. As leis de Deus, elas devem ser conhecidas, entendidas e aceitas. E o Espiritismo é a lei de Deus. Deve ser conhecido, entendido e aceito. Se eu não aceito, o que eu vou fazer? Mas tem gente que não aceita a lei de Deus, principalmente em relação ao desencarne, à sua condição de vida. Por quê? Porque não conhece a si mesmo. Quando eu parto para o pressuposto de que é possível eu conhecer-me a mim mesmo, a coisa começa a mudar. Porque entre os meus potenciais e as minhas limitações, se eu caminhar no meio, eu vou ser muito mais feliz. Eu preciso conhecer os meus potenciais e as minhas limitações. Vocês lembram naquela frase do Manuel Filomeno de Miranda lá? Ele fala sobre presunção. Tem alguém que trabalha em direito, advogado, alguma coisa assim? Presunção de inocência, né? É um desafio, né? Presunção de inocência. O cara pode ter matado 200 pessoas, ele acha que ele é inocente. Não é isso? É presunção, ele tem direito. Presunção de inocência. Se nós formos numa penitenciária agora, mais de 90% daqueles que estão lá vão dizer que são inocentes. Presunção da inocência. E no espiritismo, na vida, no nosso rotineiro do dia a dia, existe um fenômeno chamado presunção também. Só que no centro espírita não é presunção de inocência. Presunção da perfeição. Nós temos que fazer um fenômeno chamado livramento da presunção da perfeição. Se fosse perfeito, não estava na Terra. Se fosse melhor do que os outros, não estava na Terra. Simples assim. É só estudar e ver. Nós que somos espíritas temos assim, algumas obrigações com nós mesmos para facilitar e acelerar a nossa evolução. Então tem muita gente que, eu tenho visto na internet agora, curso de mediunidade pago, né? Está lá pago, um cara que há muito tempo atrás se disse espírita, depois disse que não era espírita mais, agora vende curso, talvez a turma vá, porque pagando a turma dá mais valor, né? Não sei. Mas estão surgindo
situações no nosso mundo, sabe o que chama? Isso é desespero de causa. Inconscientemente, em nós, espíritos, nós sabemos que está na hora de fazermos alguma coisa para nós mesmos. Nós sabemos disso. O problema é que nos esquecemos pelas motivações inadequadas, pelo materialismo, pelas vicissitudes, pelos vícios. Não é isso? Kardec pergunta ao Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos: com todo o nosso desenvolvimento científico e tecnológico aqui no planeta, nós podemos dizer que o planeta Terra é um planeta civilizado? O Espírito da Verdade responde com muito amor: não. Para que a Terra seja considerada um planeta civilizado, há que se extirpar da face da Terra todos os vícios. Está fácil. Todos os vícios. Levando-se em consideração que alcoolismo, tabagismo e toxicomania são considerados pequenos vícios. E a gente não enjoa de falar. Para você abandonar o tabaco, abandonar o mé, o vinagre de Sambarilove, e a droga depois de desencarnado, é muito mais difícil do que enquanto está aqui encarnado. Vocês já viram embriagado morrer atropelado? Difícil, né? Os desencarnados vão empurrando ele para lá, para cá, para lá, para cá. É o bar deles. Cuida do bar. A toxicomania é a mesma coisa. O espírito desencarnado faz uso do álcool? Não. Ele faz uso das volatizações dos álcoois dos encarnados. Por isso que, geralmente, vocês podem ver, o cara dorme no sol. Os espíritos vão dando sono, ajudando a dar sono para ele dormir no sol. Volatiza e o desencarnado, sem saber, acha que está bebendo e está utilizando aquilo que é volatizado. Em algumas drogas também. Mas esses ainda são considerados os pequenos vícios. Falar mal da vida dos outros, por exemplo, é considerado grande vício. Mas ninguém tem aqui, estamos tranquilos, né? Nós todos nos livramos de falar mal da vida dos outros. Nós estamos absolutamente sossegados em relação a isso. E aí eu gosto muito dessa imagem, porque nos lembra Jesus. Foi sábado que nós fomos na casa do tio. Sábado eu passei na casa de um tio lá, que ele está meio com possibilidade de sair e tal. Eu falei, passa aí para fazer uma fluidoterapia. Daí passei a fazer na casa do tio sábado. Então eu lembrei, falei, Jesus, a primeira coisa que ele falava quando ele entrava em algum lugar, o que ele falava? Que a paz esteja nessa casa. Quando ele ia embora, que a paz esteja convosco. Né? Jesus, o espírito mais evoluído que passou pela Terra, falava muito sobre paz. E nós, muitas vezes, nos esquecemos do valor da paz. Primeiro, paz com nós mesmos. Eu tenho o direito de conflitar com as minhas vicissitudes. Eu tenho o direito de dizer, eu errei. Não precisa falar para o outro, pode falar para mim. Eu tenho o direito de errar. Não tem problema nenhum. Mas eu preciso me conhecer para saber em que ponto eu posso parar de errar. Não estou dizendo que eu faço isso. Se já fizesse isso, eu não precisava vir fazer palestra aqui. O ouvido mais perto da minha boca aqui, ou os ouvidos, são os dois meus aqui. Então serve para todos nós. Nós estamos neste planeta para evoluir, um planeta lindo. Eu vou em praia, vejo aquela sujeira lá, fico triste. Nós vamos voltar na Terra. A pessoa voltar com o mar tudo poluído, não pode tomar banho de mar mais? Por que será que a gente gosta de ir na praia? Difícil alguém que não gosta, né? Tem, mas poucas pessoas. Porque na vida biológica no planeta, ir de encontro ao oceano é retornar à casa da mãe. A vida biológica começou nos oceanos. É como se fosse voltar para a casa da mãe. Nós temos tantas coisas boas para fazer, então essa questão da evolução, nós espíritos trabalhando a nossa evolução, nós nunca vamos poder dizer a ninguém que esse alguém retardou a nossa evolução. Somos nós mesmos que aceleramos ou retardamos a nossa evolução. As leis de Deus se subdividem em dois grupos. Leis primárias e ou primordiais e leis secundárias e ou subsidiárias. A lei da evolução é lei primária, é primordial. Em todo o universo, tudo que é criado por Deus evolui. Então nós temos mais que aproveitar
e fazer o seguinte: em movimentos como este aqui, estudar em grupo, trabalhar em grupo, a evolução, além de ser mais facilitada, é muito mais gostoso fazer em grupo. Todas as vezes que eu vou a primeira vez num centro espírita, eu tenho, eu escrevi eu fazia um escrito no passado, chamava Ensaios Grafológicos. E toda vez que eu vou pela primeira vez numa casa espírita, eu faço. Como faz tempo que eu não venho aqui, eu vou fazer para vocês, né? Porque é a primeira vez na década, acho, não sei lá. Então, eu vou falar para vocês porque é uma coisa que nos motiva, porque às vezes nós estamos vendo informações altamente desmotivadoras. Não. Tudo está no projeto, está tudo projetado por Deus. Mas essas desgraças, porque Ele sabe que a melhor criação dele ia fazer essas desgraças. A melhor criação de Deus é que está fazendo a desgraça, não é Deus. Então, quando eu escrevi isso, eu passava um momento ímpar na minha vida. Daí quando eu li aqui, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. E começa assim: observando a decadência do mundo materialista, comecei a me desesperar, entristecer, e entristecido, levei as mãos à cabeça várias vezes, por desconhecimento necessário das leis de Deus, e desesperei-me. Mas num determinado momento, numa noite, olhei aos céus e os céus estavam cintilados, o céu repleto de estrelas brilhantes. Eu senti algo estranho em mim. Olhei para a Terra, o planeta que me serve como temporada provisória, e vi as ruínas das desconstruções humanas, as ignomínias dos sentimentos malbaratados da humanidade. Fiquei triste, continuei entristecido, e olhei novamente aos céus, as estrelas continuavam brilhantes. Então, interroguei a Deus: o que é isso? Por que estamos ou temos que viver situações parecidas como esta? De repente algo me impulsionou a olhar para o planeta novamente. E naqueles amontoados das desconstruções humanas existem fendas, meatos, espaços vazios. E eu via pequenos pontos de luz nessas ruínas. Senti algo novamente diferente e não sabia dizer nem a mim mesmo o que seria. Olhei aos céus buscando que alguém me orientasse, que alguém me demonstrasse o que era aquilo. E novamente, as estrelas todas brilhavam, cintilantes. Olhei novamente ao planeta e vi que essas luzes começaram a aumentar a sua intensidade. Deduzi que se aumentam a intensidade é porque a energia foi aumentada. Então eu vi que começavam a irradiar em todas as direções, porque a luz se propaga através da irradiação. Olhei novamente aos céus e com os ventos balsamizantes tocando a minha face, retornei o olhar para o planeta que agora alegre e feliz e agradecido por estar aqui. Eu vi que aquelas luzes começaram a encontrarem-se e reunirem-se. Fiquei muito feliz e agradecido a Deus naquele instante, porque eu vi naquela imagem a possibilidade da reconstrução social, material e espiritual do planeta que vivo. Porque aquelas luzes imbuíram-se em encontrar e transformar semelhantes. Mais feliz eu fiquei, porque eu descobri que essas luzes são aquelas que nós chamamos de nada mais, nada menos do que homens de bem. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.